bateu o desespero. Não passou nem 2 meses a indicação do novo Procurador-Geral da República e já veio a primeira paulada no Bolsonaro. Muita gente não sabe, mas o STF tem um inquérito que está em sigilo, em que eles estão investigando fake news contra o STF. E esse inquérito está chegando em quem? Nas milícias do Bolsonaro. Só que tinha um problema para esse inquérito. A Procuradoria-Geral da República era contra. E o Ministério Público era contra e dizia que não, que esse inquérito é inconstitucional e que não deveria estar sendo feito, que o STF não tinha prerrogativa para investigar nada. Só que o novo Procurador-Geral da República, que o Bolsonaro nomeou não faz nem 2 meses, ele mudou de opinião. Ele deu uma guinada, um giro, e ele disse que não, nós somos sim a favor, o STF tem sim competência para investigar fake news, e que sim, o Dias Toffoli, o presidente do STF, tem competência para indicar quem ele quiser para conduzir esse inquérito. Isso é uma mudança de 100% no posicionamento do Ministério Público. O Bolsonaro agora está batendo desespero. Eu já vou falar disso, mas se você é contra esse governo bandido, se inscreve no canal se você não for inscrito. E se for inscrito, curte o vídeo, comenta, divulga o vídeo. Manda os seus amigos se inscreverem no canal, aqui a gente faz oposição ao governo todos os dias. Então, quanto mais gente aqui, mais a gente leva a verdade para as pessoas. Agora vamos falar sobre o Procurador-Geral da República e esse inquérito das fake news e sobre algumas outras denúncias contra o Bolsonaro. Primeiramente, um inquérito do STF começou porque várias fake news foram disseminadas contra os ministros da Suprema Corte. Eles começaram a investigar. Só que o Ministério Público, que é quem investiga tudo, disse que o STF não tinha competência para investigar, que não há nada na lei que diga que o STF poderia do nada começar a investigar sem uma denúncia prévia. O Bolsonaro mudou o Procurador-Geral da República, era a Raquel Dodge, aquela que vai entrar para a latrina, para o lixo da história, que nunca ninguém sentirá falta dela. Pois bem, o novo Procurador-Geral da República, aquele que é comunista, que os bolsominions em outro momento odiariam, mas como o Bolsonaro escolheu, eles fizeram campanha por ele, ele já não demorou 2 meses, ele já traiu o Bolsonaro, Ele se posicionou, ele mudou o posicionamento do Ministério Público e disse que sim, eles são a favor desse inquérito. E veja bem, esse inquérito está chegando nas milícias do Bolsonaro. Então, além da investigação da CPI das fake news, há um inquérito do STF interno em que eles estão chegando nas milícias do Bolsonaro. E isso está sendo divulgado aos poucos porque o inquérito está em sigilo. E como está rolando na STF, lá não vaza. Não é igual a Lava Jato, que vazava tudo para a mídia, vazamentos seletivos. Não, está sendo investigado. Então, veja bem como está feia a situação do Bolsonaro com relação às fake news. Além de uma CPI que pode vir a anular a eleição, pode vir a pedir o impeachment dele, ainda tem um inquérito no STF. E isso mostra como o STF está mudando de posicionamento nos últimos tempos. O STF que antes a gente aqui da esquerda dizia o STF é golpista, o STF está contra a esquerda, o STF está sempre protegendo a direita, o STF está mudando nos últimos tempos. E aí você pode dizer, mas o Dias Toffoli e Gilmar Mendes pararam as investigações com base no COAF e salvaram o Flávio Bolsonaro. Calma, o STF vai votar isso agora em novembro. Está na pauta para o dia 11, mas talvez atrase, porque a pauta do STF está se atrasando sempre, porque eles não trabalham na semana que vem. Então tudo vai ficar 1 a 2 semanas atrasado. Mas, quando votar em plenário, aí a coisa é outra. Aí pode ser que sim, eles voltem a investigar o Queiroz e o Flávio Bolsonaro. Mas o que me parece, analisando todo o contexto político, é que a queda do Bolsonaro, que o mercado financeiro está tentando, que o Rodrigo Maia está tentando, que o João Dória e o Witzel estão vendo isso por trás, vai se dar nas fake news, na CPI e nesse inquérito do STF. Porque o STF analisando fake news e provando que as fake news disparadas contra a Suprema Corte foram disparadas de dentro do Palácio do Planalto, porque tem uma denúncia da Joyce Hasselman, que ela diz que no 4º andar do Palácio do Planalto tem um escritório lá, o escritório do ódio, e de lá saem fake news contra todos os inimigos do governo, contra quem quer que eles queiram acabar com a reputação. O STF provando que realmente sair dali, ou que saem de assessores ligados ao Bolsonaro, gente, acabou. Aí a casa cai, mas não cai a casa, explode a casa, porque não tem como o Bolsonaro se sustentar. Mas, em paralelo a isso, temos a CPI das fake news. Hoje saiu notícia de que
dos assessores, para quem não sabe, 6 assessores do Bolsonaro foram convocadas empresas que dispararam, fizeram disparos pelo WhatsApp, os representantes dessas empresas, veja bem, convocados, eles têm que ir e eles não podem mentir, senão eles são presos. O governo Bolsonaro já começou a contactar as pessoas que foram convocadas para dar instruções, ou seja, para combinar a história. Eles vão combinar agora a história porque a coisa tá feia. Por quê? Porque a gente sabe, todo mundo sabe, que eles cometeram crimes, que eles dispararam fake news, que isso foi feito muito provavelmente com dinheiro de Caixa 2, Caixa 3, existe Caixa 3 também, que é quando o dinheiro é mais ilegal que o Caixa 2, e com dinheiro de empresas, quando é proibido, a doação de empresas para campanhas é proibida. E todo mundo sabe que o velho da van também foi convocado, tem coisa a ver com isso, as denúncias são muitas. A matéria da Folha que denunciou tinha fotos dos chips sendo usados. Então, é uma matéria robusta, com provas. A gente sabe, então eles estão combinando a mentira. Agora, não adianta eles combinarem a mentira na CPI das fake news, quando a CPI, antes de chamá-los lá, cada um deles, vai investigar a fundo tudo. Para quê? Para colher as provas. Colhendo as provas, quem mentir vai preso. Ou quem mentir, se não for preso, vai ser desmentido ali, em rede nacional, na frente de todo mundo. Então a casa está caindo. E uma das provas disso é que o Carlos Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, e o Carlos usando o perfil muitas vezes do pai do Jair, estão tweetando todos os dias contra a CPI das fake news, estão chamando de CPI da censura. A deputada Carla de Tone, aquela que deu um tiro no pé, ela mandou convocar o Brasil 247, o Diário do Centro do Mundo, a revista Fórum, Carta Maior, entre outros sites de esquerda, deu um tiro no pé porque eles foram todos convidados, ou seja, eles vão se quiserem, e eu tenho certeza que eles vão lá para acabar com eles. Ela foi com uma plaquinha na última sessão dizendo CPI da censura. Por quê? Porque eles sabem que a CPI vai derrubar o governo. E quem diz isso não sou eu. O Eduardo Bolsonaro falou isso faz 2, 3 dias. Agora, tem o inquérito das fake news. A Procuradoria-Geral da República disse que é a favor do inquérito das fake news. Então, quando o STF pedir ajuda, a Procuradoria-Geral da República, indicada pelo Bolsonaro, e a gente falou, o Augusto Aras, ele é de esquerda, não fazia sentido o Bolsonaro indicá-lo como PGR. Foi uma decisão que surpreendeu todo mundo, tanto na direita quanto na esquerda. Inclusive a Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, ela elogiou a escolha do Augusto Aras. Para a presidenta do PT elogiar uma escolha feita pelo Bolsonaro, é porque o Bolsonaro deu um tiro no pé, mas não um tiro com uma arminha 38, não, deu um tiro de 12 no pé, de bazuca no pé. Por quê? Não demorou 2 meses e agora a PGR vai provavelmente começar nos próximos tempos a ajudar o STF a investigar no inquérito das fake news. Então, com fake news, o Bolsonaro está ferrado. Aí agora partem mais denúncias. De quê? De que essa milícia virtual dos Bolsonaro tem ligação não só no Palácio do Planalto, mas que são assessores do Eduardo Bolsonaro, pagos com dinheiro público. Porque uma coisa o Bolsonaro, já está errado, já é crime, ele usar uma sala no Palácio do Planalto com pessoas que não são pagas com dinheiro público para ficar disseminando fake news. Outra coisa é quando é provado que são assessores pagos com dinheiro público. Aliás, tem uma denúncia da Isto É Hoje que mostra que dinheiro público para os Bolsonaro eles tratam como se fosse dinheiro deles mesmos, porque o Eduardo Bolsonaro pagou até a lua de mel dele, diz a matéria, com dinheiro público, dinheiro do fundo partidário, e que a advogada do Eduardo Bolsonaro ganha 40 mil por mês e que boa parte desse dinheiro ela repassa de volta para o Eduardo Bolsonaro. Eu, Thiago, não sei disso, eu não tenho como provar. A matéria da Isto É pode provar, mas tem que ser investigado. Se investigar, chega no fim da questão, chega na verdade. A gente sabe que há um esquema de rachadinha nos gabinetes do Bolsonaro há muitos e muitos e muitos anos, mas assim, não é há 10 anos não, há 20, 25 anos, o Bolsonaro foi deputado por 28 anos, então talvez tenha começado já logo no primeiro dia que o Bolsonaro foi deputado, ele já tenha começado a fazer a rachadinha, mas tem indícios de que ele faz isso há pelo menos 20 anos, comprovado, fora que eles sempre escolhem assessores das mesmas famílias, e eles estão escolhendo milicianos como assessores, ou seja, policiais, gente da pior laia. Por que miliciano é da pior laia? Porque geralmente é um ex-policial que
que ele foi treinado pela polícia, ou seja, com dinheiro público, ele recebia dinheiro público do Estado, recebeu treinamento do Estado para fazer o bem, aí ele pega esse treinamento, todo esse conhecimento que ele recebeu para ser policial e ele usa para o mal. Então isso é pior do que um bandido comum, porque ele foi treinado, e ele foi treinado com o nosso dinheiro, pago por nós para fazer o bem, e aí ele faz o oposto. Então, a denúncia, um deputado do PSL diz que está sendo ameaçado de morte por assessores do Eduardo Bolsonaro, e que esses assessores são milicianos, então é gente da pior espécie. Por quê? Porque se eles são policiais, eles têm certeza de impunidade, porque como é que você vai denunciar um policial? Para quem você vai denunciar? No caso, como é um deputado, ele denunciou a polícia legislativa e ele tá recebendo escolta, então tem deputado. Quem imaginava isso quando o Bolsonaro foi eleito? Eu lembro muita gente estava desolada, mas menos de um ano depois da eleição, tem um deputado do PSL. Primeiro o PSL está rachado, mas tem um deputado sendo ameaçado de morte, indo para casa, do trabalho para casa, da casa para o trabalho, com escolta policial da Polícia Legislativa, porque está sendo ameaçado de morte, diz ele, por assessores do Eduardo Bolsonaro. Quem imaginava que o PSL seria completamente rachado? Quem imaginava que teria uma CPI que seria 90% de oposição, uma CPI que aprova absolutamente tudo o que quer, que é a CPI das fake news, que estaria massacrando o governo? Quem imaginava que o STF teria um inquérito em sigilo investigando fake news? Isso tudo, eu nem falei do Queiroz. Eu falei do Queiroz no vídeo de ontem, mas olha, isso tudo é em paralelo ao Queiroz. Tem gente que pede na oposição, eu também pediria aqui, faria uma campanha pela CPI do Queiroz, mas essa CPI, se acontecer, será depois da CPI das fake news. Só que o que parece é que depois da CPI das fake news não vai mais haver governo Bolsonaro. Então, gente, calma. Primeiro, porque o legislativo, os deputados, os senadores, em dezembro e janeiro a gente sabe que eles não trabalham, ou trabalham muito pouco. Então a CPI vai parar por um bom tempo, aí no fim do ano e no começo do ano que vem. A gente sabe que no Brasil tudo só começa, principalmente os serviços públicos, o legislativo, o judiciário, só começa mesmo depois do carnaval. Para em dezembro e volta em meados de fevereiro. Então, calma. A casa vai cair, já está caindo. Esse governo bandido vai ser expurgado do país. Eles vão acabar presos. Se eles não acabarem presos, eles vão fazer algum acordo. O Procurador-Geral da República, a mudança de tom da PGR, do Augusto Aras, é simbólica. Significa o quê? Que o Bolsonaro perdeu completamente o apoio de todas as instituições. Veja bem, todas. A gente não sabe ainda por que o Dias Toffoli e Gilmar Mendes defenderam o Flávio Bolsonaro. A gente não sabe se o STF vai botar para acabar, explodir o governo e mandar retomar as investigações quando for votado isso em plenário. A gente sabe que vai ter pressão quando for véspera da votação. Eu aqui vou fazer vídeo, eu vou falar para todo mundo que puder, divulguem para a gente pressionar o STF a continuar as investigações. Mas o que vai derrubar o Bolsonaro, Thiago, minha opinião, não é o Queiroz. São as fake news. E nisso já tem duas frentes diferentes de investigações paralelas que estão indo a fundo e estão chegando nas milícias digitais. A gente sabe que ele usa milícias digitais. E para piorar, tem vários ex-aliados do Bolsonaro, como a Joyce, que diz que sabe muito. Ela fala, mas não mostrou nada, né? Mas ela diz que sabe muito. O problema da Joyce é que ela está envolvida, porque quem falou que o PT tinha pago 600 milhões para a Veja foi a Joyce Hasselmann. Foi ela que disseminou essa fake news antes da eleição, então ela está envolvida sim. Então, para ela falar o que ela sabe, é difícil, porque é difícil você jogar o cocô no ventilador, para não falar palavrão, e você não se sujar quando foi você que jogou. No caso, ela está tentando fazer de um jeito que ela não se suja, ela deve estar pensando até agora como é que ela vai fazer alguma denúncia sem também ser envolvida nisso. Mas tem vários ex-aliados do governo que estão, pelo menos, dando o caminho das pedras. Não o caminho de Rio das Pedras, o lugar da milícia, mas o caminho para chegar nas milícias de fake news. E aí o governo cai. E cai feio, porque eles atacaram muita gente poderosa. Eles atacaram o STF, eles atacaram o Rodrigo Maia. Para quem não lembra, o Rodrigo Maia, no começo do ano, ele foi massacrado por meses pelas milícias do Bolsonaro. O STF, atacaram o Rodrigo Maia. Eles estão atacando ex-aliados, vários ex-aliados, e eles estão mexendo com gente que não é para eles serem mexidos. A nossa sorte é
o Bolsonaro praticamente não tem oposição à esquerda. A nossa sorte é que o Bolsonaro é muito burro e a estratégia dele é péssima, que é a estratégia de atacar os ex-aliados. É isso, gente. Gostou do vídeo? Curte, compartilha e se inscreve no canal. Falou!